Minha Nossa Senhora, vocês gostam mesmo dessa obra, hein, rapaziada? Então apresento a vocês a segunda parte. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal que se inscreva pra tá fortalecendo. E caso gostem e queiram uma terceira parte, comentem. É claro, mete bala no like. Ji-hoon chega até Jeon e a cumprimenta, todo sem graça e pensando no que falar. Ele chega a ela e diz que tinha algo incomodando ele, que ele precisava dizer a ela. E Jeon, como sempre, muito fria. Ela diz a ele que não tinha nada pra ouvir que venha dele, que nada que ele dissesse poderia ser útil, e diz que já estava se retirando. Ji-hoon fica furioso com a resposta da mulher e pensa como que aquela mulherzinha pode ser tão grossa e tão seca com ele por absolutamente nada. Ele pega ela pelos braços e diz a ela logo de cara que ele não tem nenhum interesse nela e que se ela tava pensando isso, bom, ela ia cair do cavalo. Ele diz a Jeon que quando disse da última vez a ela que se ela fizesse um bom trabalho poderia passar pela aula facilmente, não era bem isso que ela tava pensando. Ele completa dizendo a ela que se ela não se lembra, ele já havia encontrado ela antes de tudo isso, quando estava procurando uma nova casa para alugar, e depois teve Ju-hee, então eles se encontraram novamente na pensão, o que deixou ele muito surpreso. E quando ele a viu na sala de aula, ele ficou muito feliz por ver um rosto familiar no meio de tanta pessoa desconhecida. Afinal, era seu primeiro dia e isso era muito difícil. Mas Jeon responde que eles só se viram algumas vezes e praticamente nem se conheciam direito. Como sempre, ela era muito fria. Ele segura os braços da moça e diz que ela é uma pessoa muito difícil de se esquecer, mas que mesmo assim ele quer ser apenas amigo dela e nada mais. Jeon, confusa, sem entender muito bem o que estava acontecendo, pergunta a ele por que é que ele disse que era uma pessoa difícil de ser esquecida. E ele, bundão como sempre, com medo e vergonha de falar com a moça, diz que desde a primeira vez que ele viu ela, ele achou ela extremamente linda e atraente. Mas o cara se embananou todo e não conseguia entender o porquê que ele estava falando aquilo. Do jeito que estava dizendo, parecia mais que ele estava querendo alguma coisa com a moça. E na defensiva ele pede desculpas à moça, ela responde que está tudo bem e que entre eles está tudo resolvido e espera que ele se dê bem de agora em diante. E para finalizar essa conversa totalmente desconcertante, ele diz a ela, para ela não entender mal, que ele estava apenas sendo sincero com ela. E por fim ela se retira. Mais tarde, Ji-hoon foi convidado para ir a um restaurante pelos colegas de professor dele, e o chefe também. Mas aquele restaurante não era um restaurante muito comum. Muitas coisas suspeitas aconteciam lá. Lá ele encontra o chefe e o colega com algumas garotas. O professor pergunta a ele por que ele chegou tão tarde, que não é legal deixar o chefe esperando, e muito menos se atrasar na presença do chefe. Ji-hoon responde que demorou um pouquinho, pois estava terminando de dar aula, e pede mil desculpas. Mas o cara, sem nexo nenhum, de um jeitão sarcástico, diz a Ji-hoon que ele precisa aprender a priorizar as coisas. Ji-hoon fica totalmente sem graça e sem entender nada também, e reflete ali que a prioridade de um professor deveria ser ensinar, né? O chefe dá uma risada e dá um drink a ele, e diz que como ele chegou atrasado, ele vai ter que tomar uma para começar a noite. Porém, aquele drink era muito suspeito, e ele estava se recusando a tomá-lo. Então o chefe chama uma moça para atendê-los, Myung-ji, e isso surpreende Ji-hoon, pois agora ele foi muito bem atendido. Após uma longa noite de amor, Ji-hoon sai do restaurante para poder ir embora. No meio do caminho, ele começa a refletir se ele deveria ficar com as duas garotas, e se ele fizesse isso, causaria problemas a ele. Mas ele então se lembra que mais tarde tentou conversar com Jin, e ela diz que estava tudo bem entre eles agora. Então pelo menos uma coisa estava de boa. No caminho de volta para casa, ele se depara com uma chuva, e ali ele começa a resmungar para si mesmo que ele tinha muita má sorte. Quando ele se depara com Jeon no caminho, segurando um guarda-chuva, Jeon dá um grito e Ji-hoon fica todo entusiasmado achando que aquele grito tinha sido pra ele. Ele achava que ela finalmente estava dando uma moralzinha pra ele e ele já fica todo ouriçado. Quando de repente ela passa por ele e finge que ele nem existe. Quando Ji-hoon olha pra trás, ele vê Jin se encontrando com outro cara que ele nunca tinha visto antes na vida. E Ji-hoon fica totalmente bolado. Ele por um minuto jurava que ela estava vindo até ele. Quando eles estão indo embora, Ji-hoon tosse sem querer. Então o casal olha pra trás. E ela pergunta a ele por que ele não tinha levado um guarda-chuva, que a chuva estava muito forte. E o moço que estava acompanhando Jeon fica muito enciumado e pergunta a ela se ela conhece aquele sujeito. Ela diz que conhece e que ele é apenas um novo professor dela. Então o moço se apresenta e Ji-hoon cumprimenta, sem graça, claro, que clima horrível. Jeon fica com dó de Ji-hoon e entrega a ele o guarda-chuva, para que assim ele conseguisse voltar para casa menos encharcado. O sujeitinho tinha tanto azar que quando ele vai abrir o guarda-chuva simplesmente é chupado para cima e estraga todo. Assim ele nem conseguia mais usar. Jeon pergunta o que vão fazer agora que o guarda-chuva se espatifou no chão. O companheiro de Jeon, com um ato de bondade, diz que não tem problema, que Ji-hoon pode usar a guarda-chuva com Jeon. E Ji-hoon, todo envergonhado, diz a eles que de jeito nenhum ele poderia aceitar essa situação. Ji-hoon diz que vai para casa e sai correndo, e Jeon e o companheiro ficam sem entender muito bem o que aquele louco estava fazendo. Ele chega na pensão todo molhado e se depara com Ju-hee. Ela interroga ele por que ele não levou o guarda-chuva numa chuva daquelas. E Ju-hee diz a ele para ele tomar um banho quente para evitar pegar resfriado. Ele concorda e vai. Quando Ji-hoon está no banho, ele começa a pensar sobre o que acabou de acontecer com Jeon e o acompanhante. Ji-hoon fica super bolado como Jeon tratava aquele cara bem,
pois quando ela falava com ele era sempre muito grossa e estúpida. Ele pensa que aquele cara era muito formal, e pelo que ele ouviu, aquele cara trabalhava para uma grande empresa e também possuía uma boa aparência e uma carreira promissora. Ji-hoon fica com muita raiva daquele cara. Ji-hoon chega na sala e encontra Ju-hee. Ele pergunta para ela se o pessoal já tinha chegado, e Ji-hoon pergunta por quê, se ele estava esperando por alguém. Ele responde sem graça que não, mas que se encontrou com a responsável pela pensão e que ela estava com um moço que se chamava Hyun-tae, e que ele achou que eles iriam voltar para a pensão novamente. Ju-hee diz a ele que sim, parece que ela realmente tinha saído, mas ela havia se esquecido, e provavelmente eles não iriam nem voltar agora, pois eles estavam indo para um outro lugar. E ali fica na cara a preocupação de Ji-hoon perguntando para Ju-hee o que tem de bom nessa história dos dois. Novamente Ju-hee pergunta para ele por que ele estava tão preocupado com os dois, se ele nem sequer gostava de Jian. Ji-hoon logo se sai bem da conversa e diz que não tem nada a ver, ele apenas ficou preocupado pois tinha encontrado eles. Mas cá entre nós, né, Ji-hoon estava mordido de ciúmes e inveja do cara. Mas como uma reviravolta, Ju-hee também fica com ciúmes e pergunta pra Ji-hoon, meio desconfiada, se ela realmente deveria confiar na palavra dele, e ele diz a ela que pode confiar nele de olhos fechados. Nem Judas foi tão traíra. Ju-hee só sabia pensar em noites de amor com Ji-hoon, e isso já estava deixando ele cada vez mais estressado. Ele fica furioso com ela e sai da sala, dizendo que precisava dormir pois estava extremamente cansado. O dia havia sido muito corrido, dando muitas desculpas pra ele poder se livrar dela. Ju-hee fica muito sem graça com a situação, sem saber o que dizer, e também fica magoada com ele, pois ela realmente gostava dele. Então depois de um tempo, Jian e Hyun-tae chegam na pensão. Do quarto, Ji-hoon escuta o pessoal conversando. Ju-hee diz por que eles demoraram tanto pra chegar, que ela sabia que eles estavam juntos há um tempo porque Ji-hoon contou a ela. Hyun-tae diz que não estavam fazendo nada, que ele apenas precisava conversar um pouco mais com Jian. O sujeito com muitos ciúmes pensa, que eles estavam conversando. Conversando na chuva, Ji-hoon vai dormir, pois ele pensa que não tem nada a ver com a situação. Afinal, ele também não tinha nada a ver com a vida dos dois, e ao amanhecer ele precisava levantar cedo para poder trabalhar. Mas quando o cara tava dormindo, ele sonha que Jian e Hyun-tae estavam tendo um caso de amor, e acorda muito furioso, se perguntando por que ele tava sonhando com aquilo. Afinal, ele não tinha nada com ela. Ele se levanta para ir até a cozinha, pois estava com muita sede. Ele só encontra um iogurte e pensa em tomar, mas de repente chega uma garota e chama por ele. Ela diz que aquele iogurte é dela e que não era para ele tomar. Mas o sujeito mal consegue prestar atenção no que a moça fala, só consegue pensar como aquela garota era linda. Ela fica super constrangida com o olhar dele. Ela sai da cozinha imediatamente. Ele tenta pedir desculpas, mas não tem jeito. A garota vai pro quarto sem nem sequer olhar pra trás. Ali ele já sabia que ele tava ferrado. No outro dia, Ji-hoon estava super cansado na sala dos professores. Além de dormir tarde e super mal à noite, só sabe pensar que estava ferrado com aquela garota, pois ela havia o entendido mal. Ele fica num completo impasse e isso irrita ele, pois quando ele não estava pensando naquela garota da noite passada, ele estava pensando em Jian e Hyun-tae. De repente, Jian entra na sala dos professores com muita pressa. Ela passa por Ji-hoon e nem fala nada, e ele fica extremamente confuso e chateado com isso. Jian pede para a professora assistente matricular na aula de análise de literatura moderna, que agora era a hora de escolher as matérias. Porém, a aula já estava cheia, e ela pergunta à professora se poderia ajudá-la. A professora diz a ela que se ela não foi selecionada para a matéria, ela não poderia fazer nada. Mas Jian retruca a professora dizendo que aquela matéria era obrigatória, que ela já estava no 4º ano, mas que ela nem tinha conseguido a pontuação para começar a matéria. A professora assistente diz que não é possível, essa matéria era para ser do 1º ano, então ela pede o cartão de estudante para ela analisar. Alguns minutos depois, a professora analisa o cartão estudantil e diz que ela está sem crédito para fazer a matéria, pois reprovou de ano. E ela não poderia adicionar a matéria por sua própria conta, pois as matérias já eram designadas pela faculdade. Jian fica super sem graça e preocupada, e pergunta à professora assistente se não havia um outro jeito dela fazer aquela matéria, pois ela precisava mesmo terminar os estudos. E a professora simplesmente nega, e diz que se ela quiser fazer novamente, apenas no ano que vem. Ji-hoon de repente bate na mesa super furioso com a situação que ele tinha acabado de ouvir, e diz que não é possível que ele estava ouvindo aquilo. A garota precisa apenas de uma matéria para passar e que ela só poderia fazer isso de novo ano que vem. A professora sem jeito diz a ele que não tinha o que fazer. Ela apenas seguia as ordens da diretoria e que se ela não foi escolhida para a matéria, ela teria de esperar até o ano que vem agora. E Ji-hoon, defendendo Jian, diz à professora assistente que não importa, ela precisa entender o lado da aluna, que não é justo a aluna ter que pagar mais um semestre por conta de uma matéria só. Então Ji-hoon olha para Jian e diz a ela que ele conhecia o diretor. E ele puxa ela pelo braço e chama ela para ir junto com ele falar com o diretor. Chegando lá, ele explica ao diretor a situação e diz que a professora assistente não é flexível. O diretor concorda com Ji-hoon e diz que Jian poderia fazer a aula, mas que ela pegue firme nos estudos para poder conseguir passar e não reprovar novamente. Eles então agradecem ao diretor e saem. Jian agradece Ji-hoon e ele simplesmente responde que não fez nada demais por ela, apenas fez o que era justo.
Ela diz a ele que julgou ele errado, que ela havia se sentido muito incomodada quando ele falou da última vez que iria tentar se aproximar dela, mas que hoje ela viu a boa pessoa que ele é. Ji-hoon diz que ele é muito profissional, pois ele jamais daria notas boas a ela só para se aproximar dela. Jang dá uma risadinha sem graça e diz que agora ela acreditava nele. Como forma de agradecimento, Jang convida Ji-hoon para sair para comer um pouco, por conta dela. Mas quando ele estava indo, alguém o chama, e era o professor. Então ele diz a Jang que vai ter que deixar para uma próxima, pois ele não poderia ir. O professor mostra a foto de uma garota muito linda, mas Ji-hoon fica nervoso, pois acabou de cancelar o almoço com Jang, achando que era algo importante para esse professorzinho de nada mostrar uma foto de uma garota que trabalha na biblioteca que ele nunca tinha visto na sua vida. Mas quando ele bate os olhos novamente no celular, ele vê que a moça na verdade é uma conhecida. Ele lembra que aquela moça que ele estava vendo era a mesma moça que ele viu na pensão na noite passada quando ele foi beber água. Então, depois de explicar para o professor que a garota mora na mesma pensão que ele vai embora. Quando ele chega na pensão, dá de cara com aquela garota que, por sinal, ele achava extremamente linda. Mas ele disfarça e pergunta a ela onde estava o pessoal. A garota diz a Ji-hoon que as meninas disseram que só voltaria mais tarde. Então Ji-hoon se senta perto dela e vai comer. Ji-hoon fica encarando ela estudar, pois ele acha essa moça extremamente bonita mesmo. E ela percebe que ele estava olhando ela. E isso deixa a garota sem graça e pergunta a ele por que ele estava encarando tanto ela. Ele dá uma risadinha sem graça e diz que ele acabou atrapalhando os estudos dela. Ela diz que ele não estava atrapalhando ela, que ela não se incomoda com barulho. E ele responde a ela que isso na verdade era muito bom. E pergunta a ela se ela estudava coreano também. A garota responde que sim, porém estava muito difícil aquela questão. E como ele era professor, ele pergunta à garota se ele poderia dar uma olhada na questão para ela. Então Ji-hoon começa a explicar a questão para ela. Ele diz a ela que ela precisa ler toda a questão antes, para assim conseguir entender a questão e respondê-la. Ela fica muito feliz pela ajuda e pergunta se ele dava aula daquela matéria. Ele responde que não, mas que sabia de algumas coisas porque trabalhou no centro de tutoria. Então a garota não perde tempo e pergunta se ele poderia ajudar ela em mais uma questão. Ele diz a ela que aquela questão tinha todo o conceito, narrativa, contexto. E por isso era extremamente fácil, quando de repente Ju-hee abre a porta e grita: "Cheguei." Toda emocionada, ela pergunta o que é que eles estavam fazendo juntinhos ali na sala. A garota então responde que ele estava ajudando ela. E o que mais poderia ser além disso? E Ju-hee, disfarçando, abraça a amiga e diz a ela que estava cheirando a álcool. Subin responde que andou bebendo um pouco, então com certeza ela estava cheirando a álcool. E ela fica brava com Ju-hee e sai da sala pois ainda precisava estudar. E Ju-hee agora estava atrapalhando ela. Sem graça, Ju-hee pergunta a Subin onde é que ela estava indo. A garota responde que estava indo na biblioteca, pois só lá ela conseguiria ter sossego para estudar. Então ela fica muito animada por finalmente conseguir ficar sozinha com Ji-hoon, pois ela havia voltado mais cedo para poder ficar com ele, mas achou que não daria, pois a amiga estava ali. Agora que a garota foi embora, ela estava sozinha com Ji-hoon finalmente. Mas Subin havia esquecido o celular na cozinha, então ela volta para buscar o celular. Mas um grande problemão estava prestes a acontecer. Mas quando ela volta, ela descobre algo que ela não queria ter descoberto. Ji-hoon e Ju-hee estavam juntos. Ali ela descobre a verdade que os dois nem sequer eram primos, como eles haviam falado o tempo todo. Ju-hee se declara para Ji-hoon e diz a ele que depois da primeira vez que eles tinham ficado, nunca mais conseguiu ficar com ninguém, e que ela gostava realmente muito dele. Ji-hoon fica todo sem graça e surpreso com a declaração, pois da parte dele, ele já sentiu atrações por diversas outras garotas. Enquanto isso, Subin estava ouvindo toda aquela conversa, indignada com a situação. Ela fica perplexa com tudo aquilo e não sabe se deve revelar para as outras garotas da pensão, que na verdade eles não são da mesma família, e que por isso não eram confiáveis, pois estavam mentindo o tempo todo. Ju-hee diz a Ji-hoon que está com muito sono e está tarde, então ela precisava dormir. Mas quando eles estão saindo da cozinha, eles escutam barulhos e ficam super assustados, pois ninguém deveria descobrir isso que estava acontecendo entre eles. Então Subin aparece e diz a ele toda sem graça que ela havia esquecido o celular dela na cozinha e só agora tinha se dado conta. Agora Ju-hee estava numa enrascada e pergunta a Subin se ela tinha ouvido tudo entre ela e Ji-hoon. A garota disfarça imediatamente e pergunta a Ju-hee do que é que ela estava falando, o que ela poderia ter ouvido. Ju-hee então disfarça e pergunta se a garota já tinha terminado de estudar, mas era nítido na cara da garota que ela estava desesperada. Subin responde que na verdade faltava muita coisa ainda. Ela pega o celular dela, que estava em cima da mesa, e sai correndo, antes que Ju-hee começasse a fazer mais perguntas a ela. Ji-hoon então vai para o seu quarto dormir super preocupado com a situação que acabara de acontecer. Quando ele está prestes a dormir, ele recebe uma mensagem muito suspeita. Era o link de uma live, então ele fica curioso para ver o que era. O sujeito na mensagem diz desesperadamente para ele que ele deveria abrir a mensagem. A live na verdade não era nada suave, era realmente muito suspeita. Ji-hoon fica furioso com o sujeito que mandou aquela live, pois quem aquele sujeito achava que era para simplesmente mandar um vídeo daqueles para Ji-hoon. Então Ji-hoon decide que no dia seguinte tinha de falar com esse sujeito e explicar que ele é um homem certo e que não quer mais receber vídeos como aquele. Mas quando ele vai sair daquela live, ele observa que quem está no vídeo que o sujeitinho mandou para ele
era Subin. Então em sua mente começa a ficar tudo mais complexo ainda. Ji-hoon começa a ficar preocupado, pois naquela live apareceu um caderno com seu nome, e todos que estavam assistindo a live iriam descobrir a identidade de Subin, e ele não poderia deixar isso acontecer. Ele percebe que a live estava acontecendo em uma biblioteca, e por sinal Subin falou que estaria na biblioteca, mas ele nem sequer sabia onde era essa biblioteca. Apesar desse problema, ele precisava ir imediatamente, antes que todos descobrissem a identidade da garota. Ji-hoon vai até o quarto de Ju-hee, acorda ela e pergunta onde é que era a biblioteca que Subin estava estudando, e também diz que precisava urgentemente saber onde era, pois precisava ir até lá. Assim que Ju-hee explica a ele sai às pressas, atrás de Subin, pois ele precisava mesmo ajudar a garota. Ele chega desesperado e encontra Subin no segundo andar da biblioteca. Ele não sabe nem como falar pra ela parar. Ele não fala nada pra ela, apenas coloca a mão na frente da câmera do celular e desliga a live imediatamente. Os idiotas que estavam assistindo a live ficam sem entender nada, porque a live foi desligada do nada. Eles ficam se perguntando se a garota tinha desligado porque ela percebeu que eles descobriram a identidade dela. Ji-hoon chama a moça pra conversar e explica por que ele fez aquilo com a live dela. Ela, toda envergonhada, diz a ele que ela não tinha percebido que aparecia o nome dela na live. Ela diz a ele que agora ele deveria estar pensando que ela era uma idiota. E Ji-hoon responde que ele não tinha nada a ver com a situação e não achava ela uma idiota. Ele só quis ajudá-la. Ela responde também que estuda muito e fica muito estressado durante esse tempo de estudo e acaba fazendo isso para se desestressar. Subin vê um momento oportuno para dizer a Ji-hoon que ela ouviu tudo hoje mais cedo na cozinha, Ju-hee se declarando a ele. Quando ela fala, Ji-hoon fica extremamente assustada e pergunta para Subin se ela ouviu exatamente tudo. Subin pede desculpas a ele e imediatamente ela troca de assunto para disfarçar, perguntando como é que ele tinha descobrido a live da stream. Ela acrescenta assustada, perguntando para ele se não era possível que ele estava assistindo a live dela esse tempo todo, enquanto ele se questionava se devia falar para ela quem realmente mandou o link da live para ele. Subin diz a Ji-hoon que ela faz essas lives também porque ela precisava ser vista. Ela queria ser vista e que, para falar a verdade, ela ficava feliz em saber que Ji-hoon é um dos seus fãs. O cara fica todo sem graça, pois ele não havia dito a Subin que ele era um fã dela. Muito pelo contrário, ele tinha dito a ela que tinha visto a live por um acaso. Subin confessa a Ji-hoon que ela não poderia negar que quando viu ele com Ji-hoon ficou extremamente chateada e triste, pois ela estava achando ele muito atraente. O cara se levanta de onde estava sentado extremamente bravo e diz a ela que ela nem sequer tem chances com ele, que ele achava que aquilo era ridículo. Subin fica extremamente chateada com a grosseria do rapaz e pergunta a ele como que ele ousa falar com ela dessa maneira grosseira. Mesmo Ji-hoon falando que aquilo era ridículo, Subin não desiste e vai pra cima dele, mas Ji-hoon coloca a mão na frente dela e fala pra ela esperar. Ele diz à garota que realmente ela é muito atraente, mas ela está num momento de carência, que na verdade ela precisa focar nos estudos para o vestibular, pois quando entrar na faculdade não vai mais se sentir assim. Mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar um cara legal e bonito que goste dela realmente, pelo que ela é, e completa se oferecendo para ajudar ela a passar no vestibular. Ela fica emocionada e o agradece, então eles voltam para casa juntos. Até que enfim agora, depois de tudo que tinha acontecido, Ji-hoon estava de volta para o seu quarto, para finalmente descansar, mas os pensamentos tomam conta do rapaz. Ele não conseguia parar de pensar em Subin, em como ela era uma garota linda e educada, e se perguntava se ele realmente tinha tomado a decisão certa em ter dito a ela que não queria nada com ela. Ele percebeu que aquilo deixou ela bem triste, mas enfim ele realmente tinha feito certo, então ele simplesmente vira para o lado e vai dormir. Quando ele finalmente pega no sono, ele começa a ter uns sonhos suspeitos. Mas algo mais suspeito ainda acorda ele, e ele se depara com Subin ali em seu quarto. O rapaz se assusta e fica sem entender nada do que estava acontecendo e o porquê é que ela estava ali. Subin pede desculpas a ele e diz a ele que não conseguiu dormir, pois não parava de pensar em quanto ele era lindo e atraente. Também diz que sentia muito, mas ela estava apaixonada por ele, e se ela não tivesse ido até lá, ela não conseguiria parar de pensar nele nem iria dormir. Por isso teve de invadir o quarto dele. Ji-hoon começa a pensar se realmente deve dar uma chance a Subin, já que ela estava ali no quarto dele, e realmente parecia estar muito afim dele. Afinal, ela era uma garota muito linda e atraente. Mas ele só consegue pensar que se fizer isso, Jeon vai descobrir e as outras garotas com quem ele já ficou iria apoiar Jin por ciúmes, e por isso ele seria expulso da pensão e não teria mais onde morar. E ele nem em sonhos gostaria de voltar para sua antiga moradia. Ele consegue deixar esses sentimentos de lado e acaba ficando com Subin. E após uma outra longa noite de amor, Subin resolve ir para o seu quarto. Mas antes de chegar na cozinha, ela simplesmente vê Ju-hee ali, comendo. Então ela volta para o quarto de Ji-hoon e diz a ele que teria de ficar mais um pouquinho. E pelo jeito, a garota que estava na cozinha não iria sair de lá tão cedo. No dia seguinte, Ji-hoon acorda e vai tomar café da manhã com as meninas. Mas ele havia perdido a hora e chega um pouco tarde. Ele leva uma bronca de Jeon por ter chegado tarde para tomar café. Ela fala que é muito ruim ter que lavar a louça 2 vezes. E esperava que de agora pra frente, ele respeitasse certinho o horário do café da manhã. E o rapaz, todo sem graça, pede desculpas a ela e diz que não iria mais acontecer isso. Ji-hoon chega na escola para dar aula e se depara com um colega professor. Ele pergunta pra Ji-hoon se Ji-hoon esteve com Subin ontem, pois depois de algum tempo que ele havia avisado Ji-hoon que a garota estava fazendo live, simplesmente a live foi desligada
desligada. Ji-hoon só consegue imaginar como aquele sujeito era sujo. Ele diz que não conseguiu descobrir a identidade da garota, mas que se tivesse descobrido, acharia um jeito de chantagear ela para eles poderem ficar junto. Realmente, aquele professor era bem mais podre do que Ji-hoon imaginava. O professor convida ele para sair mais tarde para se divertir, e diz que talvez poderiam voltar onde foram da última vez com o diretor, mas Ji-hoon imediatamente disfarça e diz que está um pouco atrasado para a aula, que depois eles conversavam sobre isso. Ji-hoon simplesmente tinha odiado o convite e começa a inventar várias desculpas esfarrapadas para não ir, e sai imediatamente antes que o professor fale mais alguma coisa. Ji-hoon entra na sala dos professores e pede a lista de chamada para a professora assistente, que por sinal estava muito estranho. Talvez seja por conta do último acontecido com Jian. Ele pergunta se ela estava bem. Ela responde a ele que ele precisava ter compreendido ela, pois se ela deixasse os alunos fazer o que quisesse, ela não teria mais autoridade na sala e iriam abusar do poder dela. E triste, ela pede desculpas a Ji-hoon. Ji-hoon diz a ela que ela não precisava se desculpar com ele e que ela poderia só tentar ser mais compreensivo com os alunos, porque quando você é um aluno sempre está ansioso ou com medo de reprovar. Após a aula, Ji-hoon pergunta a Jian sobre o último jantar que não deu certo, se eles poderiam ir agora. E ela responde que sim, que eles poderiam ir comer junto e depois beber também para aproveitarem a noite direito. E Ji-hoon fica super animado e entusiasmado com o convite. Quando eles chegam no restaurante, Jian diz que ama beber, mas como ela é responsável pela pensão, ela precisava se controlar. Também diz que estava muito cansada, que as garotas da idade dela estavam quase terminando a faculdade e indo trabalhar. E ela ficava presa àquela pensão chata, e completa dizendo que ela só não desfazia da pensão porque era a única coisa que sua mãe tinha deixado para ela. Ji-hoon fica assustado, pois ele achou que ela apenas cuidava da pensão e não que era a dona. Jian exagera e bebe muito. Parecia que a garota realmente estava muito bolada com seus problemas pessoais. Por conta da longa bebedeira, Ji-hoon é obrigado a levar Jian para casa nas costas, pois ela tinha bebido demais. Quando ele chega na pensão, ele deixa ela dentro do quarto dela. E quando ele estava para sair, ela grita e pede para ele ficar um pouco com ela. Ela pede para que Ji-hoon não a deixe sozinha no quarto, mas para surpresa dele e de vocês, ela o chama de mãe. Os olhos da garota se enchem de lágrima quase que instantaneamente. Mas quando Ji-hoon pensava em como ele iria reagir a isso, seu celular começa a tocar. Era Myung-ji que o ligou desesperada. Ela pede para que ele vá até o bar que ela trabalhava imediatamente. Myung-ji estava em apuros com um professor colega de Ji-hoon, que também era cliente de seu bar. A garota estava em colapso e se isso acontecesse, ela jamais iria se esquecer. Finalmente, Ji-hoon chega e mete a porrada no babaca. Ji-hoon logo pergunta o que estava acontecendo e Myung-ji estava em choque, mas consegue explicar. Além das mensagens da live que o cara mandou para Ji-hoon, ele ainda fez isso. O cara era um ser completamente desprezível. Myung-ji, com os olhos cheios de lágrimas, diz a Ji-hoon que ela não queria ligar para a polícia e que quando se lembrou que Ji-hoon trabalhava com ele, resolveu ligar para Ji-hoon. E o rapaz estava completamente triste e irritado com aquela situação. Tudo que ele conseguiu fazer foi pedir desculpas por não ter chego mais cedo. Myung-ji responde a ele que ele não tinha que se desculpar, que ela na verdade estava muito feliz por ele ter conseguido salvá-la. Para quebrar um pouco o gelo, ela começa a fazer umas piadinhas para Ji-hoon, dizendo que não sabia que ele era capaz de fazer aquilo com uma garrafa de vidro, e nem que ele era tão nervosinho. Sem graça, Ji-hoon responde a ela que ele só fez isso pois precisava agir extremamente rápido e não tinha nada em mente. E quando viu a garrafa, bom, aconteceu o que aconteceu, né? Então ela diz a Ji-hoon que ele era bem mais corajoso do que ela pensava e que isso tinha feito com que ela se apaixonasse mais ainda por ele. E de novo, Ji-hoon fica sem palavras, completamente em choque. Myung-ji então diz a ele que queria sair mais cedo do trabalho e o convida para ir junto com ela. O rapaz até agradece a Myung-ji pela carona, mas pergunta para ela se ela não tinha bebido. E ela responde que ela estava começando a trabalhar aquela hora. Mas como tudo aquilo aconteceu, acabou o clima e ela decidiu vir embora. Ela completa dizendo que na verdade foi ela quem chamou Ji-hoon até ali. Então, ele não precisava agradecer porque ela deveria levá-lo para casa. Mas Ji-hoon percebe que aquele caminho que eles estavam indo não era o de casa. E quando ele questiona ela, ela diz a ele que ele demorou muito para perceber e que na verdade ela não queria ir tão cedo para casa. Myung-ji também diz a Ji-hoon que ele tinha salvado ela e que ela sempre iria ser grata por isso. E então queria recompensá-lo de alguma forma. Mas enquanto eles estavam ali no carro conversando, alguém chega na janela. E Myung-ji fica extremamente assustada e preocupada. Mas para a sorte dos dois, era simplesmente um casal aleatório que havia errado o carro. E após uma outra longa noite de amor, lá estava Ji-hoon, indo trabalhar. O cara estava completamente exausto e não aguentava nem andar direito, parecia até que estava morrendo. Para piorar ainda mais a situação dele, o cara ainda estava entupetado de trabalho e tinha muitas provas para corrigir. Mas como o dia ainda podia piorar, Ji-hoon dá de cara com o professor colega dele que ele tinha sentado a porrada na noite passada. E se perguntava se esse professor, Deok-hoon, poderia chamar a polícia. Quando o cara vê Ji-hoon, ele logo chama e começa a falar sobre a noite passada. Quando ele simplesmente começa a falar, Ji-hoon já começa a tremer na base. Mas o cara simplesmente pergunta a Ji-hoon se ele sabia como é que ele tinha ido para casa na noite passada, pois ele havia bebido tanto e não se lembrava de mais nada. Ji-hoon só responde que não sabia de nada, mas por dentro ele estava comemorando pelo professor ter se esquecido completamente de tudo. Ji-hoon reclamava de dentro da sua sala que estava exausto enquanto a professora assistente o observava. Ela oferece ajuda a ele e ele até recusa, mas ela responde que não tinha nada de importante para fazer, então queria ajudá-lo.
Ji-hoon percebe que ela havia mudado completamente o seu comportamento e se perguntava o que teria acontecido com a moça. Ela começa a elogiar Ji-hoon, dizendo que ele era um excelente profissional, pois os outros professores sempre demoravam demais para aplicar esse mesmo teste e para corrigi-los também. Ela também diz que professores como Ji-hoon são raros, pois a maioria deles sempre estavam preocupados em apenas impressionar a diretora. Mas Ji-hoon responde a ela que só estava fazendo o seu trabalho e, na verdade, estava querendo fixar no emprego, e essa então era a forma mais fácil de fazer isso. A assistente percebe que Ji-hoon era extremamente sincero, e isso deixava ela mais interessada ainda no rapaz. O estômago de Ji-hoon começa a roncar e a assistente percebe. Ela pergunta a ele se ele queria que ela fosse comprar algo para que ele pudesse comer, mas quando a moça ia chamar Ji-hoon para ir até o restaurante para comer, Jang chega e joga uma marmita na mesa no meio dos dois, e ela parecia muito irritada. Ela diz a Ji-hoon que trouxe essa comida para ele, pois pensou que ele não tinha nada para comer depois do trabalho. A verdade é que ela viu os dois conversando e pensou que Ji-hoon estava tirando proveito da mulher. Ela se retira da sala super brava com Ji-hoon e diz a eles que aproveitem um lanche. Ji-hoon até tenta correr atrás dela para explicar o mal entendido, mas quando ele se levanta e grita por Bina, a assistente segura ele e diz que já que ele queria um jeito fácil de conseguir o cargo fixo, ela daria um jeito, pois ela era irmã do diretor. E ali Ji-hoon estava numa baita enrascada.